Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de matemática, né? Hoje a gente vai fazer uma análise de cálculo de lucros proporcional com base na situação problema que vou mostrar agora. Duas pessoas constituíram uma sociedade com os capitais de 46 mil e 38 mil, né? Ou seja, capital inicial aí dos dois participantes, né? Então, na divisão dos lucros, uma delas recebeu R$ 700 a mais que a outra, né? Ou seja, nesse caso aqui, né, só para ficar bem claro, se uma delas recebeu 700 a mais que a outra, né, já que eles estão trabalhando aqui com base na proporção, ou seja, R$ 700 a mais significa que foi justamente a pessoa que investiu mais, ou seja, R$ 46 mil. Então, essa pessoa ela recebeu R$ 700 a mais que a outra. Sabendo-se que a divisão dos lucros foi diretamente proporcional aos capitais investidos, qual o lucro de quem investiu menos? Né? Ou seja, qual o lucro de quem investiu aqui R$ 38 mil? Né? Nesse caso, a gente vai considerar aí duas pessoas, né? Pessoa A e pessoa B. Pessoa A que investiu 46 mil, pessoa B que investiu 38 mil. E aí, nesse caso, o que a gente tem que analisar é o seguinte, né? O lucro que elas receberam, né? A gente já bateu R$ 700 da pessoa que investiu mais, né? Então, nesse caso, o cálculo que a gente vai fazer, ele vai indicar tanto o lucro X para a pessoa B como para a pessoa A, né? Ou seja, se eu somar esse lucro da pessoa A, né, mais R$ 700, vai dar justamente a diferença de R$ 700 para a pessoa B, né, que é justamente essa diferença de lucro, né? Então, isso aí é um dado importante para a gente poder armar o cálculo, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter justamente a relação de proporção para a pessoa B do lucro, né, dividido pela proporção do valor investido, R$ 38 mil, e da pessoa A, o X, né, que é o mesmo valor de lucro da pessoa B, mais os R$ 700 dividido por 46 mil, né, que foi o capital inicial investido aí, né, dessa pessoa A. Né? Então, nesse caso, a gente pode simplificar por 1.000, né? Aí, já que a gente vai manter uma relação de proporção, né? Então, nesse caso aí, 46x e 38, né? Levando em consideração aí os valores investidos, né? Então, a gente monta essa equação, né? Ou seja, fazendo a relação de A com B, né? Então, a gente fica aí com 46x é igual a 38, né? A gente faz a distributiva aqui com x mais 700, né? Então, nesse caso, fazendo essa relação, 38 multiplicado por x vai dar 38x, 38 multiplicado por 700 vai dar 26.600. Aqui a gente já consegue simplificar, né, o cálculo para chegar ao resultado final. Né? Então, aqui só puxando um pouquinho para a esquerda, né? Então, 38x a gente vai passar para o outro lado, né? Já que ele estava somando, vai passar subtraindo. Então, a gente vai ter 46x menos 38x. Vai dar igual a 8x, 8x igual a 26.600. Né? Então, agora fazendo a relação de divisão de 26.600 por 8, a gente vai chegar aqui no resultado final de 3.325. Quem é esse valor? O valor de x, que é o que está indicado aqui tanto para B como para A. Então, 3.325 é o lucro da pessoa B. Né? O lucro da pessoa A é 3.325 mais R$ 700, ou seja, vai dar R$ 4.000,25. Então, a pessoa A recebeu R$ 4.000,25, a pessoa B, 3.325. Isso justamente mantendo a proporção de quanto foi investido por cada capital, né? Tanto da pessoa A como da pessoa B, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade nos nossos vídeos da parte de elétrica, né? Hoje a gente vai falar sobre consumo elétrico, né, de um motor. Nesse caso a gente dividiu em duas partes o vídeo, né, justamente para não ficar tão longo, né? E aí a gente vai estar fazendo análise com base em algumas informações. Bom, essa questão de consumo, né, elétrico do motor, ela é muito importante de ser feita, né, levando em consideração, né, que alguns desses motores eles possuem um consumo relativamente elevado. Né? Eu me lembro até da pergunta que um colega fez, aí, um assinante do canal fez, referente ao consumo elétrico para um compressor. Né? E aí, no caso, a relação do consumo do compressor, né, como exemplo, ele vai ter justamente o pico quando tiver o acionamento do motor. Né? Então, realmente, a análise do motor é que vai te dar a condição do consumo efetivo aí do compressor. Né? Você tem um painel de comando, às vezes para um compressor, né? Um compressor que já vem com painel de comando startado nele,
mas o grande consumo de fato é referente ao motor, né? Então toda vez que você tem um pico de acionamento do compressor para alimentar, né, o reservatório, é quando você vai ter aquela incidência de maior corrente, né, aí no sistema, né? Então, exemplo, nesse caso aí você tem que ficar atento com tempo que ele vai ter de pico para estar armazenando o reservatório, né? E o tempo que ele vai, a quantidade de vezes que vai acontecer isso aí no dia, né? Aí para chegar a uma relação total, né, de tempo de acionamento, né? 1, 2 horas que ele vai ficar acionado no dia, e aí pegar as informações do motor para poder de fato fazer o cálculo, né? Então essas informações de motor, e aí no caso esses aqui são os dados, né, que a gente vai estar utilizando, né, como potência útil, né, no eixo do motor, né? Essa informação ela normalmente vem bem fácil aí no motor. Aí 3CV, o rendimento é 90%, né, o 0,9. Vamos supor que a gente utiliza 3 horas por dia esse motor, 30 dias no mês, e que a relação do custo do quilowatt-hora seja de 2,20, né, aí supondo esse valor. Então nesse caso aí são os dados, né, que a gente necessita para justamente estar fazendo esse cálculo, né, referente ao custo elétrico, né? Então é importante estar atento com esses dados, né, fora só o preço do equipamento que você vai estar comprando, para não comprar um equipamento que ele tem um custo mais em conta, mas ele vai te dar uma relação de consumo mais elevado. Isso é muito comum de acontecer, exemplo, com ar-condicionado, né? O pessoal vai comprar ar-condicionado, às vezes comprar ar-condicionado mais barato, mas às vezes ele tem um consumo elétrico mais elevado. Não é todas as vezes que acontece isso, mas é importante ficar atento com essa relação do consumo, né? Senão você vai estar pagando caro aí pelo equipamento, né? E o custo-benefício às vezes não vai compensar, tá bom? Próximo vídeo a gente vai fazer esse cálculo aí para descobrir a relação do custo. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso vídeo, né, da análise de custo elétrico do motor, né? No último vídeo a gente já falou sobre algumas considerações e já verificou os dados, e agora a gente vai efetivamente para o cálculo, né? Essas foram as informações que a gente passou no último vídeo, né? A relação da potência útil, né, eficiência, o tempo, né, que ele vai ter de consumo por dia, a quantidade de dias e o valor do quilowatt por hora, né? Primeiro ponto aí, converter CV, né, que é referente à potência útil aí para quilowatts, né? No caso, um CV equivale a 0,736 kW, né? Então, como são 3 CV, é só multiplicar 3 por 0,736, que aí vai dar 2,208 kW. Segunda parte, calcular a potência absorvida, né? Essa parte é muito importante, né, que leva em consideração justamente o rendimento. Quanto menor o rendimento, maior vai ser o fator de consumo do elemento, né? Então, no caso aí, como é 90%, e tem esse fator, 90% equivale ao fator 0,9, a gente vai dividir, né, a relação do quilowatt, 2,208 por 0,9, que aí vai nos dar a relação de fato da potência absorvida, né, que aí vai equivaler a 2,45 kW, né? Então, nesse caso aí é referente de fato ao consumo efetivo desse elemento. E agora calcular o custo, né? Então a gente vai fazer a relação da multiplicação com base no quilowatt, né, que ele tem de referência, né, a relação da quantidade de dias, 30 dias, aqui a relação de horas, né, que ele fica ativo durante o dia, e aqui o preço referente a o custo, né, do quilowatt-hora, né? Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar aí a R$ 485 por mês, né? Vai ser o custo elétrico desse motor. Tá bom? Então, juntando todos esses dados aí, é o valor do custo elétrico do motor. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu!